Oi, gente, tudo bem por aí? Mais uma temporada. Estamos entrando na 23ª temporada do podcast Toque de Clay. Eu nem acredito. Estamos indo para o 23º livro lido da Bíblia. Lembrando que a Bíblia toda tem 66 livros. Não sei se lerei, mas por enquanto estamos lendo. Se Deus permitir, né, a gente vai ler. Eu estava aqui pedindo a Deus uma orientação. Tá muito frio hoje, gente. Eu tô com o ar-condicionado ligado no quente. Tá 23 graus porque minha alma é capixaba, eu gosto de calor. E agora tá 9 graus. Lá fora, né? Aqui dentro, graças a Deus, tá 23. E eu tava orando, pedindo ao Senhor uma... O que eu vou ler, né? O que o Senhor quer que eu leia para tanta gente que me ouve? Eu quero ser bênção, eu quero fazer valer esse tempo que eu acordo, essa madrugada gelada que eu acordo, para compensar, para que o Senhor venha transformar as vidas. E eu oro por você que está me ouvindo. E eu queria muito ler Filipenses, estava no meu coração Filipenses, no meu mesmo, né? Mas parando aqui nessa madrugada, no silêncio, né? Nesse momento aqui, o Senhor nos levou para João. Então nós vamos ler o apóstolo do amor. Aquele que deitava no peito de Jesus, considerado o mais amado, por ele mesmo, na verdade, né? Nós vamos ler aqui que ele mesmo falou apóstolo amado. Eu ainda estou bem resfriado, também com essa mudança de temperatura é difícil. Então vamos começar. Essa música que vocês estão ouvindo no fundo foi uma música também bem selecionada. Eu queria sentir que era um toquezinho que levasse paz, amor, que a gente vai falar de amor, né? O apóstolo do amor. E essa música chama Lindo Fundo Musical para Orar e Refletir. É um piano suave, de Iranildo Santos. Para quem gosta de acompanhar, né? Iranildo Santos. Eu estou ouvindo, né? Nós estamos ouvindo no YouTube Music. E nós vamos ler João. Vamos começar aqui. Vamos ler a introdução, né? Esse troço fica batendo na minha cara ali, ó, a luzinha. Eu vou ler a introdução, como sempre, pra gente ter mais ou menos uma base, para você que nunca ouviu falar, não conhece. É bem pequenininho, é só um textinho pequenininho aqui. E esse capítulo 1 tem 51 versículos. Vamos ver se eu vou ler tudo ou se eu vou reduzir, né? Tem vezes que quando eu fazia só em áudio, eu fazia parte 1, parte 2, parte 3. Que, tipo, não daria para eu ter lido o Salmo 119 de uma vez só, né? Que é o maior salmo da Bíblia. Eu li ele em várias partes. Então, se aqui ficar muito cansativo, se demorar muito, 3 minutos ainda. Aí eu divido no meio, tá bom? O Evangelho de João é diferente dos outros. Nesse evangelho, Jesus é apresentado como a palavra de Deus que existiu desde a eternidade com Deus e que se fez um ser humano, mostrando assim o amor e a verdade de Deus. O autor diz que Espera um pouquinho, gente. Eu acho que vocês não estavam ouvindo a música. Eu tô com o fone aqui, não estava ouvindo. Eu abaixei aqui, esqueci de levantar. O autor diz que o propósito deste evangelho é fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, com que, por meio dessa fé, tenham vida. A primeira parte do evangelho, o autor trata principalmente dos milagres que Jesus fez. Esses milagres são sinais, isso é, eles mostram quem Jesus é, qual a razão por que ele veio ao mundo. E o maior desses milagres é a ressurreição de Lázaro, pela qual Jesus mostra que ele é a ressurreição e a vida, no capítulo 11. Outros milagres demonstram que Jesus é o pão da vida e a luz do mundo, e aquele que dá vida às pessoas. Os milagres provam também que ele recebeu a autoridade de Deus para julgar todos os seres humanos. Na segunda parte do Evangelho, fala da ligação que existe entre Jesus e os seus seguidores. Fala também dos ensinamentos que ele lhes deu
e da promessa de que, depois que fosse embora, viria o Espírito Santo para ensinar-lhe toda a verdade a respeito de Jesus. E o Evangelho termina contando o julgamento, a morte, a ressurreição e a aparição de Jesus. Então, para quem acompanha aqui, nós já lemos Mateus, lá no Spotify, já falamos sobre a morte, o julgamento, toda aquela parte bem triste, mas que nos salvou, que pra gente foi bênção. E é isso, vamos começar aqui para ver se a gente consegue ler. Se eu não der muito toque de Clay, vai dar pra gente ler. Vamos ver. No começo, aquele que é a palavra já existia. Esse versículo aqui, em outras traduções, ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo é a palavra, E nessa tradução ele fala logo, no começo, aquele que é a palavra, que em outras traduções está escrito verbo, já existia. Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Por meio da palavra, por meio de Jesus, tudo foi feito por meio de Jesus. E sem Jesus nada teria sido feito. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. Esse versículo é muito forte para mim. Um dos piores momentos que eu passei na minha vida, o Senhor falou muito comigo nesse versículo, sabe? Eu via esse versículo em todo lugar, eu ia nas igrejas, as pessoas pregavam esse versículo, as pessoas escreviam esse versículo para mim. E eu me toquei, A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. A nossa luz brilha na escuridão, e nada pode nos apagar, porque a luz é Jesus e Ele vive em nós, o Espírito Santo. Nós vamos aprender isso aqui nesse livro. É maravilhoso saber disso, vamos ver. Houve um homem chamado João, lembrando que quem está escrevendo essa carta é o João. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra, Jesus, a própria sabedoria. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, falando de nós. Jesus veio para o seu povo, o povo escolhido de Deus, por algum motivo que a gente só vai saber no juízo final, foi o povo de Israel. Deus escolheu, aquele povo é o povo dele. Nós não sabemos por quê, não fazemos ideia, mas sabemos que aquela terra é uma terra muito próspera. Lá não tem nada e tem tudo. Eles são pessoas muito fartas, muito prósperas, muito ricas. E Deus escolheu aquele lugar, mas as pessoas de lá não receberam. Não acreditaram, não creram, estão esperando um grande rei chegar no cavalo branco, e Jesus entrou na cidade com um burrinho. Jesus é o oposto de tudo que eles pensam. Jesus é o inesperado, é o improvável. Talvez você também seja o inesperado ou improvável. Deus vai falar muito com você nesse livro, comigo também já está falando. E aquele que é a palavra veio para o seu próprio povo, mas o povo não recebeu. Mas alguns creram nele e tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus, que somos nós. Nós cremos em Jesus, nós cremos que aquele moço montado num burrinho é o nosso Cristo, é o nosso Cordeiro que pagou nossos pecados.
e nós recebemos o direito de ser filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Deus nos escolheu. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho do Pai. Nós vimos a natureza de Jesus. Nós não vimos, né? Graças a Deus. Era bom, mas mesmo assim era ruim, porque tinha que fazer aqueles sacrifícios lá. Mas Jesus veio, ele se transformou, né? Ele recebeu, ele se tornou um ser humano e morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza. Quem está escrevendo isso é João. João viu, João passou por isso. João tocou em Jesus. João deitou no peito de Jesus. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Abaixa um pouco esse som. Aí, abaixa. Ele é mais importante. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer, ele já existia. Então ele fala, ele vem depois de mim, mas antes de eu nascer, ele já existia. Que legal. A prova de que Jesus é a palavra mesmo, ele estava com Deus, sempre esteve com Deus. Porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus. Gente, o coração esquenta. Eu vou ler de novo isso aqui, no versículo 17. A lei que nós lemos em Levíticos, você que me acompanha aqui o tempo todo, a lei foi dada por meio do Moisés. Nós vimos lá o Moisés recebendo aquelas leis, fazendo aquele monte de sacrifícios bizarros. Aí vem João e escreve, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes dos judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. E João afirmou claramente, eu não sou o Messias. E eles tornaram a perguntar, então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João, diga, quem é você? Como podemos levar uma resposta aos que nos enviaram? O que é que você diz a respeito de você mesmo? E João respondeu, citando o profeta Isaías, eu sou aquele que grita, assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. E eles perguntaram a João, se você não é o Messias, nem Elias, e nem o profeta que estamos esperando, por que você batiza? Esse aqui é João Batista. Por que você batiza? Aí João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dos pés dele. Bonito, né? Eu não mereço a honra de desamarrar o sapato dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Imagine essa situação, ele estava no rio batizando as pessoas que estavam ali pregando, falando de Deus e tal. E de repente Jesus chega, eles eram primos, né, João Batista e Jesus. E ele fala: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez a referência ao Cordeiro porque naquela época eles matavam bichos, né? Como nós lemos em Levíticos. E aqui o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro, que vai tirar o pecado total do mundo, não vai precisar mais de fazer sacrifício. Eu estava falando a respeito dele quando eu disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim, batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Olha, foi Deus que falou com o João, que legal, né? Por isso que João sabia que aquele era Jesus, porque eles não se conheciam. Mas a pomba pousou como Deus tinha avisado, né? Falado com João. E eu vi isso, e por esse motivo eu tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venha ver, disse Jesus. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Legal, né? Mostrar o horário. André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. O Messias quer dizer Cristo. Achamos o Cristo, ele avisou o seu irmão. Então André levou o seu irmão a Jesus. Então André evangelizou o seu irmão. Então André levou o seu irmão a Cristo. André falou de Jesus para o seu irmão e levou ele para Cristo. E Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. E Cefas é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, Levíticos, e sobre quem os profetas também escreveram. E Jesus, filho de José, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Vou tentar baixar um pouquinho isso aqui. Eu estou aprendendo a mexer na mesa ainda, gente. Porque eu fico achando muito alto. Não tem jeito, isso aqui é o mínimo que fica. Então, ele falou: e nós achamos aquele que o livro da lei falava, de Jesus, que seria o Cordeiro, que ia tirar os pecados do mundo. E os profetas também falaram, nós achamos ele. E é Jesus, o filho de José, lá da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está grifado aqui na minha Bíblia. Aí Filipe respondeu: venha ver. Às vezes as pessoas olham para você e pensam assim também: será
que pode vir alguma coisa boa da cidade que você mora? Será que pode vir alguma coisa boa lá de Vila Velha, no Espírito Santo? Será que pode vir alguma coisa boa de Porto Alegre? Dessa voz que você me ouve, que muitos de vocês estão ouvindo a minha voz, né? Estão no carro, ou fazendo alguma coisa, fazendo comida, trabalhando. Será que pode vir alguma coisa da sua casa? Pode. Felipe respondeu: vem ver. Imagina uma coisa dessa. Será que você é Jesus mesmo? Será que vai vir alguma coisa boa lá de Nazaré, lugar ruim? E Felipe fala assim: vem ver. E quando Jesus viu Natanael chegando e disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Já pensou você ouvir isso de Jesus? Cara, olha o que Natanael ouviu. Quando Jesus viu Natanael chegando, ele disse: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Nossa, gente. Jesus pode falar isso de você? Pode falar isso de mim? Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Oh, aleluia, glória a Deus. Antes de alguém te convidar para assistir esse podcast, Jesus já tinha te visto aonde você estava. As pessoas que te chamaram para ouvir a palavra de Deus que eu estou lendo para você, elas foram só canais, mas na verdade Jesus já tinha te visto lá embaixo daquela figueira sentado, como ele viu o Natanael. Antes que Felipe chamasse você para me conhecer, antes eu já tinha te visto. O Senhor já está te vendo, você não está sozinho, Ele está te enxergando, Ele está te vendo. Muitas vezes a gente se sente abandonado, sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está nos vendo embaixo da nossa figueira, da tristeza, da angústia, da depressão, da solidão e de tantos outros problemas. O Senhor está te vendo. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ele se empolgou, né? E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas muito maiores do que essa. Glória a Deus. Por uma pequena coisa você já crê em mim, você vai ver coisas muito maiores. E eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. E este é o primeiro capítulo do livro de João. Terminamos. 51 e nem foi muito, 23 minutos. Trouxe muita paz para minha alma, porque eu estava muito na dúvida de qual livro. Eu peguei sugestões, vocês sugeriram alguns que eu já li, e meus filhos sugeriram, eu também já li. Meu coração queria ler Filipenses, e o Senhor nos trouxe para o apóstolo do amor, para a gente contar essa bela história que estamos só começando. Fica comigo aqui, vou falar igual o menino falou aqui com o irmão dele, né? Vem ver se tem alguma coisa boa aqui. Vamos ler os 21 capítulos juntos. Eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada, porque é para isso que eu leio, para que o Senhor Jesus, esse aqui que te vê debaixo da figueira, é este que eu quero que você conheça de verdade. Um beijão no seu coração e até amanhã em João capítulo 2. Tchau!